Se anime, você não está só. Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. Eu sou a missionária Ivaísa Marques e como é bom estar aqui toda manhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para compartilhar com você um pouco mais desse banquete maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Se anime, você não está só. Nós estamos aqui hoje meditando um pouco a respeito da passagem de Jesus aqui na Terra. E quando ele diz a seus discípulos que será levado à morte, mas que ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E ele ressuscita. E logo depois, Jesus ele aparece para dois discípulos. E num caminho que eles estavam indo, a Bíblia nos diz no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, a partir do versículo 13, fala que Jesus aparece a dois de seus discípulos. Esses discípulos, eles estão indo de volta para sua casa. Tudo aquilo que havia acontecido tinha sido demais para eles, certamente. O desânimo talvez tenha batido na vida deles, mas a palavra hoje é: se anime. Você não está só, nem você e nem eu. Nós temos a companhia constante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre. E como é maravilhoso nesse Manhã com Palavra sentir bem de perto a presença do Espírito Santo de Deus, que foi prometido para estar conosco pelo próprio Jesus. E a Bíblia diz assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia. Que dia? No mesmo dia que Jesus ressuscitou. Eles já tinham ido, Maria já tinha ido ao túmulo, já tinha avisado que ele não estava lá, que havia ressuscitado, já deu recado, mas eles iam. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Eles iam a caminho de Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, olha só, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus não deixou eles andarem só. Jesus se aproxima daqueles dois e começa a caminhar com ele. Quantas vezes nós estamos caminhando num lugar e nós sentimos que alguém se aproxima mais da gente e começa a caminhar? E é muito comum isso acontecer, a gente está num lugar e de repente a pessoa começa a conversar por alguma dúvida, algum motivo, ou para desabafar, e do nada começa a conversar. E você olha e diz: poxa vida, mas eu nem conheço essa pessoa. Mas você escuta, e muitas vezes você faz com que aquela conversa prossiga. Então olha só, se anime, você não está só. Aqui nós encontramos dois dos discípulos de Jesus indo de volta para casa, a caminho de Emaús. Eles iam para casa, mesmo tendo recebido a notícia que Jesus havia ressuscitado. Mas olha só o que diz aqui. A princípio, os dois discípulos que retornavam a Emaús não perceberam a importância do maior acontecimento da história. Por quê? Porque estavam muito concentrados em suas decepções e problemas. Eles se concentraram demais nos problemas que chegavam para eles. Era como que eles pensassem assim: o que é que eu vou fazer agora? Que eu disse para todo mundo e mostrei que o Jesus que eu seguia, que eu acompanhava, era o melhor de todos. E agora? O que é que eu faço? E eles deixaram com que os problemas tapasse a visão espiritual deles. E a palavra dessa manhã com palavra é: não permita isso. Se anime, você não está só. Olha o que acontece. Jesus se aproxima deles e começa a caminhar e vai escutando o que eles estão falando. Eles estão comentando uns para os outros, um para o outro. Olha só. Versículo 15 de Lucas 24. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas
os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Havia uma lição a ser ensinada naquele momento. E Jesus nunca perdeu a oportunidade de ensinar. Olha isso. E ele lhes disse, Jesus fala com eles, começa-se o diálogo maravilhoso. Que palavras são essas? Que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? O que é que está acontecendo com vocês? Que vocês estão tristes? Por quê? Se anime. Era como que Jesus dissesse, eu estou aqui, ó. Presta atenção. E aí, e respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Era como que dissesse, qual é o seu problema? De onde você vem? Você chegou por aqui agora, não está sabendo o que está acontecendo? Mas Jesus não se preocupa com essa resposta meio grosseira, talvez. Talvez eu e você, se ouvisse uma resposta dessa, dissesse, fiquem aí, é problema de vocês. Mas Jesus é diferente. Ele diz, se anime, você não está só, eu estou com você. Essa é a palavra que o Senhor traz ao nosso coração nessa manhã com palavra. Presta atenção. E aí, vai dizendo o quê? Quando a gente chega aqui nesse verso e respondendo, quando a resposta chega, a notícia sobre a crucificação de Jesus, havia se espalhado por toda Jerusalém, por ser a semana da Páscoa. Peregrinos judeus de todas as partes do Império Romano que visitavam a cidade sabiam sobre a morte de Jesus. Este não foi um acontecimento pequeno e insignificante que afetou apenas os discípulos. Toda a nação ficou interessada. Era um assunto comum e de repente chega Jesus e pergunta sobre o que eles estão fazendo. Mas o que eu quero dizer aqui é que Jesus continua. Leia esse capítulo, leia a partir do versículo 13 desse capítulo 24 de Lucas. Marcos também conta essa história, Marcos 16, versículo 12 e 13. E aí, Jesus continua com eles, e quando eles vão entrar, Jesus faz menção de passar e diz, não, já está tarde, fica aqui conosco. E aí, a beleza dessa história, desse episódio acontece. Se anime, você não está só. Quando Jesus senta-se com eles, e olha só, olha o que acontece. Eles falam tudo isso, eles conversam com Jesus, contam suas queixas. Mas Jesus, de repente, quando eles ouvem a voz de Jesus, que eles entendem que aquele ali é o Jesus ressuscitado, Jesus se afasta, vai para outro lugar. Mas o importante é que eles entenderam que eles não estavam só, que era para eles continuarem animados, porque Jesus não iria abandonar eles, mesmo no momento que eles estavam com pesar, com tristeza. Então, a palavra que nós temos nessa manhã, nesse Manhã com Palavra, nesse devocional abençoado por Deus, abençoado para a minha vida, e eu creio que é bênção na sua vida também, é: se anime, você não está só. Jesus está conosco e nós cremos na presença dele, a nos abençoando, nos ajudando e nos dando vida, nos dando saúde, nos dando vitória, nos dando respostas em mais esse dia. Tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Medite nessa palavra. Se anime, você não está só. Leia Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Deus tem uma palavra ainda mais na sua vida no dia de hoje. Não esquece, deixa seu gostei, comente, compartilhe, faça parte desse canal. Deus abençoe a sua vida. Amém?